Olá a todos. Nessa aula a gente vai discutir um outro sistema de coordenadas no espaço, que é bastante útil, que são as coordenadas esféricas. No sistema de coordenadas esféricas, eu vou descrever a posição de um ponto P ali no espaço, usando essas três variáveis aqui, ρ, θ e φ. Ρ vai ser esse raio aqui, a distância do ponto P até a origem, ok? A gente usa ρ ao invés de r para esse raio para não confundir com aquele rzinho das coordenadas polares. Ok? Então, nas esféricas, o ρ vai ser o nosso raio. O φ é esse ângulo aqui entre o raio e o eixo z. Ok? E o θ vai ser o seguinte, você pega o ponto P, projeta ele lá embaixo no plano XY, aí liga lá na origem, e aí o θ vai ser esse ângulo aqui. Ok? Que seria basicamente a mesma coisa que o θ das coordenadas cilíndricas das coordenadas polares. Bom, o ρ, em geral a gente vai querer sempre positivo, né, já que é um raio. Às vezes vai até ser interessante deixar o raio ser negativo, aí significaria que estaria para o lado oposto, mas em geral a gente vai querer sempre positivo. O θ vai ser de 0 a 2π, ok, para poder dar uma volta completa ali no plano XY. O φ, apesar de ser um ângulo, a gente vai querer sempre só de 0 até π. Por quê? Ângulo φ 0 seria lá para cima, ok? À medida que o φ for aumentando, você vai abrindo aqui em relação ao eixo z positivo. 90 graus você estaria no plano XY. Se passar de 90, você vai estar abaixo do plano XY. Π seria lá para baixo, ok? Se você deixar o φ passar de π, o que vai acontecer? Você vai ter dado meia volta aqui, e aí passou de π, você vai para o outro lado, ok? Só que ir para o outro lado é melhor fazer com θ. Okay? Usa o θ para ir para o lado de lá, e aí depois pega um φ menor do que π. Ok? Se você deixar os dois irem até 2π, você acaba passando mais de uma vez em cada ponto. Ok? A gente não vai querer isso. Tá, então essas são as coordenadas. Com essas coordenadas, se eu der o valor desses dois ângulos e do ρ, você consegue localizar o ponto. Por quê? Com θ, você mede o θ lá no plano XY, então você já sabe que o meu ponto vai estar num semiplano vertical aqui, com aquela abertura. Aí nesse plano aqui, você faz uma abertura φ em relação ao plano Z, você descobre em que direção está meu ponto. E aí, anda uma distância ρ, você acha o ponto direitinho. Ok? Então, com essas coordenadas, você consegue localizar qualquer ponto no espaço. Bom, mas para trabalhar com elas, com essas coordenadas, a gente precisa saber como relacionar elas com as coordenadas cartesianas. Para fazer isso, acrescentei aqui mais alguns detalhes na minha figura. Ok? Então, para começar aqui, a gente tinha aquele ponto lá, a gente projeta aqui embaixo, ok? A gente tinha ligado lá na origem para achar o θ. Bom, essa distância aqui entre a projeção e a origem era aquele rzinho das coordenadas cilíndricas, né? Ok? E aquele rzinho e o θ, que são das coordenadas cilíndricas, a gente já viu como relacionar com x e y. São as mesmas formas das coordenadas polares. X é rzinho cosseno, y é rzinho seno de θ. Ok? Só que eu não vou querer ficar com esse rzinho porque ele não faz parte desse sistema de coordenadas. Ok? Então eu vou ter que expressar o rzinho em termos daquelas ali. Como que eu posso fazer isso? Lembra que esse raiozinho aqui é a mesma coisa que a distância do ponto lá em cima até o eixo z. Okay? Então, mede essa distância aqui exatamente igual ao rzinho lá de baixo. E aí, olhando para esse triângulo retângulo aqui, você vê que aqui é o cateto oposto desse ângulo φ aqui. Esse lado aqui seria o z, ok? Esse ângulo do lado de cá é o mesmo dali, ok? Tanto faz você olhar nesse triângulo aqui ou então naquele ali. E a hipotenusa aqui é o ρ. Ok? Aqui é a hipotenusa porque aqui está oposto ao ângulo reto. E aí, usando trigonometria, você vê que a relação entre esse rzinho, ou então aquele lá de baixo, o φ e a hipotenusa, é que o cateto oposto vai ser a hipotenusa vezes o seno do ângulo.
Então, Rzinho é Rho seno do φ. E o Z? De novo, olha para esse triângulo aqui. O Z, em relação a esse ângulo aqui, é o cateto adjacente. Então, ele vai ser a hipotenusa Rho vezes o cosseno do ângulo φ. Ok? E aí, agora é só pegar o Rzinho, substituir. Pega o Rzinho aqui, substituir aqui nas fórmulas do x e o y, você obtém isso aqui. Então, x, em termos só daquelas variáveis, vai ser Rho seno do φ vezes cosseno do θ. O y vai ser Rho seno desse vezes seno daquele. E o z vai ser Rho vezes o cosseno do φ. Ok? Olhem com bastante cuidado aqui, tomem cuidado para não misturar os φ's com os θ's. Ok? O z tem cosseno de φ, o x e o y tem seno de φ, e o θ, o cosseno é no x, o seno é no y, exatamente como era nas coordenadas polares. Ok? Então, tendo Rho, φ e o θ, você joga aqui, você acha o x, y, z. Se você quiser fazer o caminho inverso, se você já tiver as coordenadas cartesianas e quiser achar as polares, a primeira coisa que você tem que fazer é, olha de novo aqui nesse triângulo, aqui é um triângulo retângulo, então vou ter que Rho ao quadrado é z quadrado mais esse lado ao quadrado, que era o rzinho. Só que o rzinho quadrado a gente já sabia que era x quadrado mais y quadrado. Combinando as duas informações, você tem que o Rho ao quadrado vai ser o x quadrado mais y quadrado, que seria o rzinho ao quadrado, mais o zzinho ao quadrado, que saiu dali de cima. Okay? Então está aqui a fórmula para calcular o Rho em termos de x, y, z. Depois que você tiver achado o Rho, você substitui aqui, você tem o z, aí você acha o φ. Agora que você já tem o φ, você pode pegar ele e o Rho, jogar aqui, jogar ali, você já tem o x e y, aí você calcula o θ. Ok? Então, com essas fórmulas, essas 4 fórmulas, você consegue passar de um sistema para o outro e vice-versa. Além dessas 4 fórmulas, é bom lembrar também essa do Rzinho, porque embora o Rzinho não faça parte desse sistema, às vezes ele é bem útil como um passo intermediário para chegar nas outras. Ok? E também lembrando que quando usar essas fórmulas para encontrar os ângulos, escolham sempre valores nessas faixas aí, nesses intervalos. Bom, nesse exemplo aqui, são dadas as coordenadas esféricas de um ponto. Então, essa primeira aqui, o Rho é 2, a segunda é o θ π sobre 4 e a última é o φ π sobre 3. Ok? Aí ele pede para marcar o ponto, então estaria aqui. Você começa olhando no plano XY, a partir do x mede o θ, então π sobre 4. Então já sei que meu ponto vai estar no semiplano vertical aqui. Aí, a partir do eixo Z, você mede o φ, π sobre 3. Aí você descobre em que reta vai estar, em que direção vai estar o ponto. E aí seria andar 2 nessa direção, está ali o ponto. Ok? Para achar as coordenadas cartesianas dele, aqui como eles chamam de coordenadas retangulares, é a mesma coisa, é só usar aquelas fórmulas. Então pega aquelas fórmulas lá, joga os valores, faz a conta, no final você chega no x, y, z daquele ponto ali. Ok? Então, bem simplesinho, é só lembrar das fórmulas. Esse outro exemplo é o contrário. Ele dá as coordenadas cartesianas, x, y, z, e quer achar as esféricas. Então, primeira coisa, pega o x, y, z, joga lá naquela fórmula, Rho ao quadrado igual a x quadrado mais y quadrado mais z quadrado, só que aqui já tirou a raiz, joga os valores, faz a conta, você acha o Rho. Ok? Pega o Rho, joga naquela outra fórmula ali que o z é Rho cosseno, só que aí já passou o Rho para o denominador, aí jogo o z, o Rho que você encontrou, então cosseno de φ é menos meio, ok? Aí usa tudo que você sabe de trigonometria para saber que o ângulo entre 0 e π, lembra que o φ é entre 0 e π, cujo cosseno é menos meio, é 2π sobre 3, ok? Achou o φ também, já tem o Rho, posso jogar, por exemplo, o Rho aqui, o φ aqui, e o x, né, que eu já tenho, para achar o cosseno de θ. Okay? No caso aqui, como o x é 0, o cosseno acabou dando 0. E aí, entre 0 e π sobre 2, e 0 e 2π, okay? Lembra que o θ pode ir até 2π, tem dois ângulos cujo cosseno é 0, né? O π sobre 2 e o 3π sobre 2.
Só que se fosse 3π sobre 2, quer dizer que no plano XY estaria com y negativo, né? E como o meu y é positivo, então já sei que vai ser o π sobre 2. Tá joia? Então, sempre que trabalha com ângulo, tem que tomar esses cuidadozinhos aí de ver onde que está seu ponto, em qual quadrante, etc., para escolher o ângulo correto. Caso aqui, se ele tivesse dado um y de menos 2 raiz de 3, eu escolheria o θ 3π sobre 2 ao invés do π sobre 2. Ok? As coordenadas esféricas vão ser especialmente úteis em situações que você estiver lidando com superfícies cuja descrição no sistema esférico fique muito mais simples do que no sistema cartesiano, por exemplo. Então, aqui tem alguns exemplos de superfícies que no sistema esférico fica muito simples a descrição. Por exemplo, uma esfera centrada na origem, nesse sistema é descrito simplesmente por ρ igual a um valor constante, okay? Que seria justamente o raio da esfera. Por quê? Porque se eu fixo ρ, como ρ é a distância até a origem, então todos os pontos cujo ρ tem um certo valor fixo vão dar justamente uma esfera. Todos os pontos que estão àquela distância da origem. Se eu pegar θ e igualar a uma constante, significa o quê? Que eu estou olhando todos os pontos que tem essa abertura θ aqui em relação ao eixo x. E aí eles vão formar justamente um semiplano vertical. Ok? Não é um plano completo, porque o semiplano que completaria para o outro lado, a gente pegaria com θ esse c aqui mais π. Ok? Para dar mais meia volta e cair para o lado de lá. E se eu pegar o φ igual a uma constante, fixar um valor para o φ, vai dar um cone ou para cima, se a constante estiver entre 0 e π sobre 2, ou para baixo, se estiver entre π sobre 2 e π. Okay? Porque o φ é justamente a abertura em relação ao eixo z, né? Todos os pontos que tem essa abertura aqui, e qualquer θ, qualquer ρ, vão formar esse cone aqui. Okay? Se passar de π sobre 2, então vai ter uma abertura aqui para baixo, então vai formar esse cone aqui para baixo. Se for exatamente π sobre 2, todos os pontos que tem uma abertura π sobre 2 em relação ao eixo z daria o plano XY. Ok? Então, se você tiver regiões delimitadas por superfícies desse tipo aqui, é uma boa indicação que talvez seja mais fácil trabalhar com coordenadas esféricas do que com as cartesianas ou as cilíndricas. Bom, a gente vai estar interessado em fazer integrais triplas usando coordenadas esféricas. Vamos começar olhando regiões dessa forma aqui. Okay? Regiões que sejam um conjunto de pontos que ρ está entre dois valores fixos A e B, θ entre dois valores fixos alfa e beta, e φ entre dois valores fixos também que ele chamou de C e D. Okay? A cara de uma região assim é algo mais ou menos assim, que é o que a gente chama de uma cunha esférica. Okay? Ρ igual a A e ρ igual a B, como a gente acabou de ver, dão esferas, né? Uma esfera de raio A e uma esfera de raio B. Então, minha região está entre duas esferas que dariam essas laterais aqui. Que esse lado de cá é um pedaço da esfera ρ igual a B. Aquele lado que está lá para dentro seria um pedaço da esfera ρ igual a A. Ok? Só que, além disso, eu quero que meu θ também esteja entre alfa e beta. Ok? θ igual a alfa seria fixar uma abertura aqui. A gente viu que fixar o θ dá um semiplano vertical, né? Então, θ igual a alfa daria um semiplano vertical aqui, que esse lado de cá seria um pedaço do plano. Θ igual a beta daria a lateral lá do fundo. Então, o que seria também uma parte vertical e um pedaço de um semiplano vertical. E C, a φ entre C e D, daria esses φ igual a C, daria uma certa abertura aqui, daria um cone ali, e essa facezinha aqui de cima seria um pedaço desse cone com essa abertura, e φ igual a D seria um outro cone com uma abertura maior, que daria essa outra face aqui, seria um outro pedacinho de um cone com essa abertura aqui. Okay? Então, a região que está delimitada por todas essas superfícies seria esse pedaço aqui, essa cunha esférica. Ok? E a gente vai querer calcular o volume desse bichinho, para poder ver como é que vai ser o nosso elemento de volume.
E aí a coisa complica aqui um pouco, ok? Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque depois a gente vai ver uma maneira mais prática de fazer isso. Tá? Mas só para dar uma ideia aqui, só para vocês não ficarem muito perdidos no que vai acontecer, o elemento de volume disso aqui, tá? Se eu fizer, supondo que eu esteja em algum ponto aqui, com coordenadas ρ, θ e φ, ok? Aí digamos que eu faço uma variação Δρ no raio, então Δρ seria B menos A, só que vamos considerar que seja bem pequenininho para não ter muito erro, ok? Fazer uma variação também Δθ no ângulo θ, uma variação Δφ no meu ângulo φ, ok? Que geraria aquela figura ali. Eu quero calcular o volume disso aqui. Bom, o volume disso aqui, desde que todas essas variações sejam pequenas, isso aqui, quando ficar bem pequeno, isso aqui vai ficar quase retangular. Ok? Então, quase como uma caixa retangular. E aí, o volume, então, seria essa espessura aqui, que seria o Δρ, vezes ρ ΔΦ. Ρ ΔΦ é o comprimento desse arco aqui. Ok? Aqui eu tenho o ângulo ρ, aí faço uma abertura aqui ΔΦ, aí o comprimento de arco é o raio vezes o ângulo, então vai dar ρ ΔΦ, seria o comprimento desse lado aqui, ok? E depois eu preciso do comprimento desse lado aqui. Bom, esse lado aqui, ou então esse aqui, tanto faz, pode ser obtido projetando lá embaixo, ok? Se eu projetar isso aqui lá embaixo, eu obteria esse ladinho aqui, que aí aqui eu tenho um raio aqui, que seria o raio ρ projetado lá embaixo, então multiplicado por seno, que a gente viu que estava aquele Rzinho das polares das cilíndricas, ok? E aí eu tenho esse raio Rzinho, com esse ângulo, essa abertura aqui, Δθ, então esse comprimento aqui, que seria aquele lá em cima, é o Rzinho vezes Δθ. Só que o Rzinho é ρ projetado aqui em cima, né, na verdade, mas a gente viu que é igual aqui embaixo, então cosseno de φ, substituir aqui, então esse arcozinho aqui é ρ seno φ Δθ. Então vai ser a terceira dimensão que tem ali. Multiplicando tudo, a gente obtém que esse elemento de volume, esse ΔV, vai ser aproximadamente ρ ao quadrado, então vem daqui e outro dali, vezes o seno φ, dessa projeção aqui embaixo, vezes Δρ, Δθ, Δφ. Ok? É só aproximado, porque aqui eu ainda não estou pegando no limite infinitesimal, mas se eu jogar no limite infinitesimal, então, digamos que eu faça aqui só uma variação de ρ infinitesimal, uma variação de θ infinitesimal, uma variação de φ infinitesimal. Então, no final, o dV, o elemento infinitesimal de volume, vai ser exatamente ρ ao quadrado seno φ, de ρ, de θ, de φ. Tá, ok? Então, essa é a forma do elemento de volume nas coordenadas esféricas. Tá, ok? Infelizmente, não, um pouquinho mais complicada do que era nas coordenadas polares, nas coordenadas cilíndricas. E a integral, como é que fica então? Fica esse trambolho aqui. Ok? Você vai pegar a sua função, o x, o y e o z, você vai trocar por aquelas fórmulas que a gente viu lá. Certo? O x era ρ seno φ cosseno θ, o y era ρ seno φ seno θ, e o z era ρ cosseno de φ. Okay? Então, todo lugar da sua função que tiver x, y, z, você troca por aquelas formulazinhas lá de conversão do sistema esférico. O dv, no lugar do dv, você tem que lembrar de botar aquele ρ ao quadrado seno φ extra, e aí dρ, dθ, dφ. Ok? E aqui você bota os limites de integração. De novo, os limites da variável de fora você bota na integral de fora, depois do θ, e o ρ que está para dentro você bota aqui. Tá, ok? Então essa é a formulazinha para fazer integração tripla em coordenadas esféricas. Tá joia? Então é isso. Parar por aqui. Depois a gente faz exemplos em outra videoaula.